É a história mais fantástica de todos os tempos. O Criador de todas as coisas, aquele que tudo foi por Ele, para Ele, se fez carne e habita entre a gente. Por algum tempo. A gente que lê na Bíblia, tudo é muito fantástico, muito. É tudo muito maravilhoso. A gente vê que assim, a imaginação humana, com tudo que a gente faz, ela é pequena, perto de tudo que Deus fez. Por exemplo, no Evangelho de João, no final, ele diz que se fosse escrever tudo que o Senhor Jesus fez, não daria para colocar em livro na terra. Então imagina o quanto que tem de história. Só as conhecidas a gente já é difícil de entender. Eu queria começar lendo, como eu citei o Evangelho de João, pelo Evangelho de João, justamente por ele. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deu-lhes poder. O sonho do ser humano é ter poder. E aqui está dizendo, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ah, mas os meus pecados são muito grandes. Eu sou uma pessoa muito má, eu aprontei muito. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando o Senhor Jesus morreu, ele derramou seu sangue naquela cruz, quantos pecados você tinha cometido? Nenhum. Você não tinha nascido. Então, o sangue de Jesus purifica de todos os pecados cometidos desde o dia que você nasceu. Todos. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o que impede a gente de, às vezes, aceitar essa tão grande salvação? Na minha última pregação, citei que um problema muito grande, citado nas Escrituras, é o que eu chamei de CCB. CCB é um problema. Caim, Coré, Balaão. E hoje eu queria falar desse primeiro C, um pouco mais, e o quanto ele atrapalha que a gente veja essa tão grande salvação de Deus. Lá no livro de Judas, versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Entraram pelo caminho, foram levados pelo engano, e pereceram na contradição. Eu gostaria de, nessa e nas próximas pregações, se a gente tiver tempo, a gente ainda tiver aqui, explicar cada uma desses três aspectos. Na primeira eu expliquei de uma forma geral, agora nós vamos andar em um por um. E o primeiro é esse. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. O que seria exatamente esse caminho de Caim? Para entender o caminho de Caim, a gente vai ter que voltar lá em Gênesis, porque é onde ele aparece. Mas eu vou pegar assim, um pouquinho de antes, para a gente entender um pouquinho do contexto que vai aparecer Caim. Em Gênesis 1, versículo 1, a palavra de Deus é muito clara. Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então a gente tem coisas que são do céu e coisas que são da terra. Parece algo muito óbvio, mas não é assim tão óbvio, não.
Vocês vão entender isso ao longo do que a gente for aqui explicando. Existe uma ordem de coisas celestiais e uma ordem de coisas terrenas. Deus criou assim. Ele criou dividido, são coisas divididas. No versículo 14 desse mesmo capítulo 1, diz assim: E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o lumiar maior para governar o dia, e o lumiar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom. Olha que interessante. Ele dividiu, começou criando céus e terra, e aqui ele coloca 2 lumiares no céu. Esses 2 lumiares a gente sabe que é o sol e a lua. Então essa mecânica celeste tem algo muito interessante. O cara está falando da terra, a lua aqui pertinho e o sol aqui em cima. Desses 2 lumiares que a gente tem, só um tem luz própria. A lua não tem luz própria. Se o sol apagar, o que a lua serve? Ela vai ser escura, não vai servir para nada. Isso, em um certo sentido, o que representa? Essa luz, lembra que a gente leu em João? É a luz que veio ao mundo. O Senhor Jesus tem luz. Ele nos deu poder, a gente talvez poder brilhar, se a gente refletir como a lua reflete a luz do sol. Se nós estivermos virados para Cristo, olhando para Ele, a gente consegue brilhar um pouco. Se a gente tiver Cristo aqui, a gente aqui, não vai funcionar. Então essa mecânica ela é interessante, porque, por exemplo, a gente tem os eclipses. Tem hora que a Terra impede a Lua, impede o Sol de brilhar a Lua, ou seja, o mundo pode impedir, em um certo sentido, alguém de ver a verdade. Ele encobre. O mundo vai lá, a Terra passa na frente e você não vê a Lua. O Sol continua lá. O Sol brilha, independente da Terra, independente da Lua, o Sol está lá. Em outros momentos, a própria Lua, que deveria refletir a luz do Sol, ela tampa a Terra. E a Terra fica sem luz. Isso, em um certo sentido, é a cristandade hoje, que ela deveria refletir a luz de Cristo, e não, ela atrapalha. Ela tampa o que deveria ser uma luz. Ela atrapalha. Ela não vai ajudar. Ela vai atrapalhar para que a gente veja essa tão grande salvação de Deus oferecida para a gente hoje. E hoje a gente passa por uma coisa muito mais distante disso. Ele colocou esses lumiares para reger a terra. Sabe o que está regendo hoje? A gente está assim. A gente não está nem olhando nem para o sol, nem para a lua. A gente está olhando para baixo. A gente está literalmente virando as costas, olhando para outra luz, outra tela, que não tem luz própria. A gente sabe que tem pessoas hoje, a gente tem muito disso, às vezes a gente vai no médico, o médico passa alguma coisa para a gente, não, eu vi na internet que não é assim. Então essas telas estão começando a reger a vida da gente. Nós estamos dando mais atenção a essas telas do que as coisas que Deus criou, do que a palavra de Deus. E sobre a palavra de Deus tem algo muito interessante, porque se a gente abrir lá agora no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 19, a gente abre lá no Apocalipse 19, versículo 11, diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Aqui a Bíblia está chamando Jesus de Palavra de Deus. Quanto tempo a gente passa com a Palavra de Deus? E quanto tempo a gente passa no Facebook, no WhatsApp, na televisão? Se ele é a Palavra de Deus, ele está aqui para reger, ele é a luz que veio ao mundo, a gente não reconheceu. Quanto tempo a gente olha para a luz, a Palavra de Deus? A Bíblia chama Jesus de Palavra de Deus, ele habita nessas páginas. A gente sabe que, por exemplo, no Antigo Testamento,
Eles tinham coisas físicas, eles tinham o templo, eles tinham uma vestimenta, eles tinham proceder, eles tinham ofertas, sacrifícios. Na nossa dispensação, nesse atual tempo, o cristão ele não tem isso. A gente tem uma coisa, é um único livro. É tudo isso que a gente tem. E sabe o que a gente faz com esse livro? A gente ouve outra pessoa. Aqui está a luz brilhando, a luz pura, verdadeira, que Deus deixou para a gente. O que a gente faz? Ah, mas ele está dizendo aquilo. É interessante porque, por exemplo, tem um filme chamado A Era do Gelo. Se eu não me engano, é no Era do Gelo 2. No primeiro filme tem lá os protagonistas e um deles é um mamute. E aquele mamute, aparentemente, no primeiro filme, no começo do segundo, ele é o único da espécie. Não tem outro igual a ele. E ele encontra no 2 uma mamute. Mas tem um problema. Aquela mamute, ela foi criada separada com 2 gambás. E na cabeça dela, ela acha que ela é uma gambá. Ela não acha que ela é uma mamute. Ele tenta explicar para ela que ela é uma mamute, mas ela, não, eu sou uma gambá. Ela dorme em árvore, ela vive que nem um gambá. Aí tem uma cena que é muito interessante, que é assim, uma beira de uma poça, um lago, agora não lembro o que, mas eu sei que tem um espelho d'água, ele está do lado dela, ela aqui, eles estão refletidos na água. Ele vira e fala assim, olha lá, ó, tá vendo? Nós somos iguais. Aí você, nós somos mesmo, você também é um gambá. Pois é, sabe o que acontece? Isso parece engraçado, mas é quando a gente apresenta a palavra de Deus. Você pega a palavra de Deus, ela fala assim, essa semana eu conversei com um irmão em Cristo, mas olha que coisa, mulher calada na igreja. A palavra diz muito claramente que a mulher esteja calada na igreja. O que a pessoa fala? Não, mas ele não quis dizer isso. Me lembra a mulher que fala que é a gambá. A pessoa lê isso, ela fala que não é. Mas lê de novo. Não, que a mulher fique calada na igreja. Não, mas não é isso. Deus não faz acepção de pessoas. É interessante a acepção de pessoas. Realmente, Deus não faz. Mas toda vez que a palavra de Deus diz acepção de pessoas, ela se refere à classe social. Porque a gente faz diferença entre pessoas e pessoas. Ah, fulano é rico, aquele eu vou dar ouvido. Ah, aquele é um médico muito famoso, ele entende muito, eu vou dar ouvido a ele. Isso é acepção de pessoas. Porque senão, imagina, como é que você saberia que Deus está falando? A gente tem que ler a palavra. Quando a gente olha a luz da palavra, a gente entende um pouco do que Deus está querendo passar. E quando a gente não tem entendimento, a palavra de Deus ela é muito clara. Pede sabedoria e entendimento que ele vai te dar. Talvez ele não dê no momento que você quer, talvez ele não dê agora. Mas se você for sincero, ele vai ver a sinceridade no seu coração. Ele vai revelar para você. E do jeito que Deus é, normalmente ele revela muito mais do que a gente pede. É da natureza de Deus dar muito mais. Outra coisa, por exemplo, sobre a palavra de Deus, é só para a gente fazer uma parte que eu achei muito interessante. Assim, porque a palavra de Deus ela é contraditória. Contraditória? Márcia, ela é contraditória. Diz na Bíblia que Deus não se arrepende, mas que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Assim, nossa, contradição, né? Ele está falando que não arrepende. Eu não achei nenhum versículo na Bíblia que diz assim, eu não me arrependo. Quando fala que Deus não se arrepende, é na terceira pessoa. Deus não é homem para que não se arrependa. Ele, eu, tu, ele. Ele não é Deus, é alguém falando de Deus. Não existe na palavra de Deus, Deus dizendo que não se arrepende. E aí também tem uma outra coisa, esse é um fato. Um outro fato, olha só, eu vou dizer 2 frases para vocês 100% iguais. Veja, é uma frase, não é um pedaço de frase. 2 frases exatamente iguais e vocês vão me dizer se ela quer dizer a mesma coisa. Repare bem. Batista, você não presta, cara. Batista, você não presta, cara. Eu disse a mesma coisa? Em palavras, sim. Eu disse exatamente as mesmas palavras. O sentido foi o mesmo? Não foi o mesmo sentido. Então a gente tem que voltar para a palavra de Deus. E quando a gente fala assim, mas a palavra está contraditória, peça a Deus, medite, ore. Mesma coisa ali. Meus pecados é muito grande para ser perdoado. Pergunte para Deus o quanto custou para ele naquela cruz. Quando você tinha nascido, você não tinha pecado algum. Ele já tinha morrido na cruz por você. Então pergunte para ele, o que ele responde sobre isso. E aí, já falei um pouquinho dos lumiares. Aí no capítulo 2 de Gênesis, tem algo aqui muito interessante. Eu falei da precisão da palavra, né? Da gente pedir na palavra, pegar na palavra. Capítulo 2, versículo 16.
Aqui Deus já criou os céus e a terra, ou seja, toda a parte difícil, Deus já fez. Aqui ele já criou os céus e a terra, ele já arrumou tudo para a gente, ele criou os animais e criou inclusive a gente. Ou seja, toda a parte difícil, Deus já fez. Normalmente nas coisas de Deus, a parte difícil é dele, não é nossa. Olha só, ele fez tudo, aí ele dá uma ordem. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ele fez tudo. Tinha uma ordem. Não tinham 10 ordens. Não tinha tanta coisa assim para ele fazer. Deus faz assim, que, por exemplo, a mesma coisa do Senhor Jesus. Ele pagou na cruz por todos os nossos pecados. Foi o sangue dele que foi derramado naquela cruz. Não foi o meu, não foi o seu. Nenhum de nós foi pregado naquela cruz. Foi ele. Deus foi lá e fez pecado por nós. Ele pagou os pecados por nós. O que a gente tem que fazer? Crer no Senhor Jesus e será salvo. Receba o seu filho e tenha vida eterna. É isso que a palavra diz. Por quê? Todo difícil ele já fez. Aqui é a mesma coisa. Então aqui Deus deu uma ordem específica. Correto? De toda a árvore dos jardins comerás, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Essa foi a ordem dada para Adão. Aqui não tinha Eva. Deus coloca um sono profundo, faz Eva. Aí no capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimanas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Oh, sim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no jardim, disse Deus: não comereis, nem dele tocareis, para que não morrais. Deus disse para não tocar? Por que eu estou citando isso? A gente vê às vezes, você fala assim, vamos falar sobre salvação. Quer no Senhor Jesus será salvo. Sim, mas você tem que guardar o sábado, você não pode beber. Foi isso que Deus disse? Ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo. Aqui, Eva está acrescentando algo à palavra de Deus. E a palavra é dela, não é a palavra de Deus. E se não é de Deus, olha o problema que deu e a gente está aqui hoje, falando sobre isso. E a gente segue. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Satanás é tão astuto que ele percebeu, num certo sentido, que ela acrescentou algo que Deus não tinha dito. Deus falou: não coma. Ele não disse que você não pode tocar, que você não podia passar perto. Estava ali, talvez eles cruzassem por aquele caminho, a gente não sabe. Mas a ordem foi clara: não comer, não é não tocar. Não foi isso que ele disse. Esse não tocar foi acrescentado à palavra de Deus. Então tudo que a gente às vezes acha que é confuso, que a gente não entende, a gente coloca mais em cima da palavra de Deus, normalmente vai levar a confusão, como levou aqui com Eva. Satanás fala com ela: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. O que acontece? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Ela duvidou de Deus. Ela criou uma dúvida na cabeça dela. Ela foi seduzida por Satanás. Ele pegou um pontinho que ela saiu fora da palavra de Deus, e ele plantou uma dúvida na cabeça dela. E ela olhou para aquela árvore com outros olhos. Aí ela caiu na sedução de Satanás. Por quê? Talvez uma boa parte disso esteja nisso. Ela mudou a palavra de Deus. Isso acontece muito hoje. Quando as pessoas às vezes se afastam, falam assim: aquela é cristã, olha o que está aprontando. Nossa, está aprontando, é cristão. A pessoa não fala às vezes da gente diretamente, ela fala que você é cristão. Então o que a gente faz afasta a gente de Deus. Se você falar às vezes, você pode crer no Senhor Jesus e será salvo, mas olha, você tem que dar o dízimo, você tem que guardar o sábado, você tem as leis e os mandamentos. A pessoa: nossa, mas você está acrescentando algo à palavra de Deus. Quando você acrescenta algo à palavra de Deus, não é a palavra de Deus, é a nossa palavra. Por mais bem intencionada que ela possa parecer, ela não é a palavra de Deus. Ela já está adulterada. Aí Eva, eles são expulsos do paraíso. Ela come o fruto, Adão come também, eles são expulsos do paraíso. Aí no capítulo 4, chega a nossa figura que eu estava falando, Caim. Vamos chegar em Caim. Enfim, chegamos nele. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra.
E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel a sua oferta, e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta, não atentou. E irou-se. Esse aqui é muito interessante, porque quando você fala da palavra de Deus para alguém, a pessoa está com uma crença errada, porque assim, se você crê errado, você vai agir errado. É simples. Aí quando ele estava com uma crença errada, o que aconteceu? Ele irou-se. Quando você apresenta a palavra de Deus para alguém, ela fica brava. Parece que você está ofendendo a pessoa, porque ela foi confrontada com a luz, ela foi confrontada com Deus, com Jesus. Lembre-se, a palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus. Ela confrontada com Jesus, ela fica brava. E aquela, o que aconteceu? Caim irou-se. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Só uma parte aqui no capítulo 3, versículo 17. Depois da queda, Deus ele amaldiçoou essa terra. Capítulo 3, versículo 17. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Maldita é a terra. Aqui ele amaldiçoou a terra. Aqui no nosso capítulo, versículo 11, ele está amaldiçoando Caim. E agora, versículo 11, agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse, qualquer que o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu a Caim sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque, tomou Lameque para si 2 mulheres. E o nome de uma era Ada, e o nome de outra Zilá. Olha que interessante, se Deus não faz acepção de pessoas, então não tem problema. Tem 2 mulheres, qual é o problema? Não faz acepção de pessoas. Então pode ter pastora, pode ter 2 mulheres, olha que maravilha. É isso que a Bíblia diz? Não, não é. Aí seguindo aqui, versículo 20. E Ada teve a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. Por o que eu quero explicar aqui está ótimo. Foi isso que aconteceu com Caim. Esse é Caim. A primeira geração dos filhos do Éden. A gente leu lá em Judas, olha lá, entraram pelo caminho de Caim. Foi isso que a gente leu lá em Judas. Esse é o caminho de Caim. É interessante porque em Lucas, capítulo 10, se a gente puder abrir lá, Lucas 10. Segura aí que a gente vai voltar depois, nós vamos agora em Lucas 10, versículo 27. Lucas 10, versículo 27. E respondendo ele disse, aqui está falando do Senhor Jesus, ele vai falar:
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Olha que interessante. O primeiro pecado foi contra Deus. Ou seja, a gente deveria fazer o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todas as tuas forças, todo o teu entendimento. E o segundo, amar o próximo a ti mesmo. A primeira geração vai lá e mata o irmão dele, que era o mais próximo dele. São os dois primeiros pecados, e aqui o Senhor Jesus está falando sobre isso. Amarás Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É interessante que tem no Mateus, deixa eu ver se é isso aqui, só um segundo, Mateus 20, se é isso mesmo. Mateus 20, versículos 1 a 10. Mateus 28. Enfim, acho que eu troquei aqui o versículo, mas enfim, mas é um pedaço que Deus diz. O Senhor Jesus diz, depois que ele foi ressuscitado, ele chame meus irmãos. O Senhor Jesus falando para chamar os seus irmãos. Quem são os irmãos de Jesus hoje? Todo aquele que crê, todo aquele que teve seus pecados perdoados, todo aquele que foi lavado no sangue de Jesus Cristo. Esse ele chama de irmão. E a gente viu que aqui mata-se. Caim mata o seu irmão. E Deus pergunta: que fizeste? Essa é a mesma pergunta que Deus faz hoje a todo pecador. Que fizeste? Eu mandei meu filho ao mundo, estou anunciando a salvação, vocês mataram ele, que fizeste? Que resposta a gente vai dar para Deus? Que resposta? É interessante isso, porque o primeiro mal é contra Deus, o segundo mal é contra o próximo. Essa é a sequência das coisas. Ali o resto é esse mundo que Caim criou. O que é esse mundo que Caim criou? O caminho de Caim, como a gente leu lá em Judas, perdão. O primeiro pecado foi cobiça. Ela olhou para aquilo, ela achou que aquilo fosse trazer algum benefício. Ela não tinha certeza. Ela olhou, ela achou. Será que isso acontece hoje com a gente? Quando a gente vê alguém bonito, bem vestido, bom carro, andando em bons lugares, será que a gente não tem um pouco de cobiça? Quanto é o nosso nível de cobiça? Porque aqueles cobiçaram e fizeram. Se a gente faz esse mal ou não, é uma outra história, mas a gente olhar e achar, acho que aquilo vai ser bom. Se eu tiver dinheiro, se eu for rico, isso acontece muitas vezes. E o mal contra o seu próximo, não. Ali foi uma coisa cabal, uma coisa física, né? É por isso que os irmãos às vezes falam que muita coisa você pode não pecar. Você pode não matar, você pode não roubar. Mas a cobiça, você olhou, você achou, pronto. É pecado. E todo pecado é contra Deus. Não tem pecado que não seja contra Deus. Isso é muito claro na palavra de Deus. Então a gente vê que assim, o pecador... Oi? Pode ler qual que é. 28:10 de Mateus? Isso, Mateus 28:10. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos. Quem são os irmãos de Jesus? É o que eu falei ali atrás. Quem são os irmãos de Jesus? Ele não chama de irmãos. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus é Deus Filho. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aqui ele nos chama de irmãos. Ide dizer a meus irmãos. Olha que coisa, você poder chamar Deus de irmão. Deus Filho, Jesus. Obviamente ele tem muitas glórias. Ele é nosso Senhor, Salvador. Ele nos chama de irmãos. Que privilégio, que história fantástica. Ele que criou tudo que a gente vê, seja no telescópio, seja no microscópico. Tudo foi ele que criou. Ele nos chama de irmãos. Olha, precioso. Totalmente contrário a Caim. O caminho de Caim. Caim vai lá e mata seu irmão. Ele efetivamente peca. Aquela foi a primeira geração expulsa, o pecador expulso. É interessante quando a gente fala de pecador expulso, porque é só a gente olhar ao nosso lado. A gente faz parte dessa geração expulsa, crentes e descrentes. Por quê? Vocês estão vendo a presença de Deus em algum lugar? A gente vê que, assim, por exemplo, no Antigo Testamento, aquele povo de Israel, eles tinham fisicamente a presença de Deus. Por exemplo, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, tinha a coluna de nuvem, a coluna de fogo, eles viam. Aquilo significava a presença de Deus. Por exemplo, no Monte da Transfiguração, muito tempo depois, quando aparece a nuvem,
A nuvem, normalmente quando fala nuvem na Bíblia, está falando da presença de Deus, porque ninguém viu a Deus. A palavra diz isso muito claramente. Quem viu, viu através do Filho. Você olha para Jesus, você vê Deus. Isso a palavra diz. Então quando fala em nuvem, ou seja, eles viam. A gente não vê Deus. Então significa que realmente a gente foi expulso do paraíso. E aí, a gente chega numa conclusão que às vezes ela não é tão óbvia. Principalmente porque assim, a gente sabe que tudo que é do mundo ele é contrário a Deus. Não pode haver felicidade num lugar de pecado. Como ser feliz num lugar de pecado? Que jeito? Se tem pecado, não tem Deus. É óbvio. Deus expulsou aquele pecador, aquele casal que cometeu um pecado. E qual foi o pecado? Eles mataram, roubaram, adulteraram, roubaram. Não, eles fizeram uma desobediência, uma única desobediência. E a gente vê hoje as pessoas querendo ser felizes, fazer vontade do seu coração, quero ser feliz, em busca dos meus sonhos. Não há felicidade em um lugar que tem pecado, gente. Não tem jeito. Pecado, morte. Entrou o pecado e entrou a morte. Como você vai ser feliz nesse lugar? Que jeito? A salvação de Deus, pelo sangue do Senhor Jesus, pela sua vida, Ele nos promete uma nova ordem. Lembra que eu falei no começo? Existem coisas celestiais, coisas terrenais. Essa terra é amaldiçoada. Deus amaldiçoou essa terra. Como que você vai ser feliz aqui? Obviamente Deus cuida dos seus, Ele cuida até da gente. Porque se não tivesse talvez a interferência dele, esse mundo já tivesse acabado. Porque a gente é muito ruim, porque assim, onde acaba, por exemplo, a gente está vendo que o começo de Caim ele não é que ele é expulso da frente de Deus, ele sai da face de Deus. Não diz que Deus mandou ele para o mundo. Serás errante. Mas ele falou assim, agora pega e vai embora. É o que eu falei sobre a palavra de Deus. Vamos se atentar à palavra de Deus. Ele não disse, Caim, você matou seu irmão, vai embora daqui. Não foi isso. Caim saiu da face de Deus. Ele escolheu sair da face de Deus. O que Caim faz na face de Deus? Ele faz uma cidade. Era para ser errante. Mais uma vez, ele vai lá e faz errado. Por que ele faz errado? Porque Deus falou que era para ser errante. Ele vai lá e faz uma cidade e dá o nome do seu filho. Olha que coisa, ele quer ser importante. Não fala que ele quis ser rico. Aqui talvez a riqueza nessa época fosse uma coisa um pouco diferente. Talvez não seja como a gente seja hoje. Mas ele cria uma cidade. Ou seja, ele sabe que Deus não vai ajudar ele. Deus não vai ajudar. Deus o amaldiçoou. Ele foi amaldiçoado agora. Antes foi a terra e agora foi ele. Então Deus não vai ajudar um maldito. Então o que ele faz? Em vez de ele ser errante pelo mundo, não. Ele vai lá e cria uma cidade para que ele não precise de Deus. É interessante porque no livro de João diz algo muito precioso para a gente entender também um pouco da natureza de Caim. Ele diz que Caim era do maligno. Então, desde a oferta de Caim lá atrás, Caim era do maligno. Ele nunca quis fazer a vontade de Deus, ele nunca quis estar perto de Deus. Né? E ele vai lá e faz uma cidade. Se a gente puder abrir lá no Salmo 49, Salmo 49. Ele é curtinho, mas ele diz coisas muito preciosas sobre isso. Salmo 49. Salmo 49, versículo 1. Olha que precioso para a gente isso hoje, para entender um pouco de Deus, de salvação, de coisas do mundo. Ouve isto, vós, todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar da iniquidade dos que me armam celadas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção de sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tampouco viverá para sempre ou deixará de ver a corrupção, porque vê que os sábios morrem, que perece igualmente o louco e o bruto,
e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes, é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua prosperidade aprova as suas palavras. Selá. Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles. Os retos terão domínio sobre ele na manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Selá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória de sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens o louvem quando faz bem a si mesmo, irá para a geração de seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Que cada um medite nessas palavras, acho que ela é bem autoexplicativa. Não vou nem falar muito sobre isso. Cada um medite nisso. Caim não gosta de ser condenado por Deus, de ser chamado maldito. Ele sai da presença de Deus. Ele faz esse mundo agradável a ele. Agora ele vai se cercar de coisas agradáveis. Vale lembrar que teve Caim, Abel. Caim mata Abel. Aí vem a Eva tem outro filho que é Sete. E aí Sete começa, quando Sete nasce, volta a se invocar o nome do Senhor, o nome de Deus. Então, ou seja, assim como lá no começo, criou os céus e a terra, aquela raiz de pecador, gerou Caim, agora vai gerar Sete. Ou seja, ele vai começar a falar de Deus. Caim vai lá e se cerca das coisas do mundo. E cria as coisas do mundo. Para ficar bem, tranquilo. Deus não vai me ajudar mesmo, então vou fazer do meu jeito. A gente fala, e a Bíblia disse que muitos vão pelo caminho de Caim. É para a gente pensar bastante. Caim é uma pessoa que Deus o amaldiçoou. Maldito és tu. Ele ficou contente. Ele foi embora e fez uma cidade. Ele se arrependeu do que ele fez? Ele era do maligno. A gente tem que sempre lembrar disso. Ele era do maligno. Ele não se arrependeu. Perdão, Deus, errei, matei o meu irmão. Não. Ele vai para longe de Deus, porque as perninhas dele, Deus não manda ele embora, a gente leu aqui. E ele fica contente sobre castigo. Assim é o mundo hoje. Deus anuncia a salvação através de seu Filho. Esse mundo vai a juízo. Esse mundo já está condenado, desde lá de trás. Maldita é a terra por tua causa, é uma terra amaldiçoada. Essa terra está sob juízo. Como é que a gente pode ter felicidade e ficar contente aqui? É interessante que assim, quando a gente lê na vida do Senhor Jesus aqui na terra, diz muitas coisas sobre ele. Que ele ressuscitou mortos, que ele andou, que ele dormiu, que ele acordou, que ele teve muitas ações. Não diz que ele riu nenhuma vez. Não diz que ele sorriu, e olhou e sorriu. Você não encontra isso na Bíblia. Um lugar amaldiçoado. Amaldiçoado, ele é o Filho de Deus. Que Deus, como é que vai ter felicidade em lugar de pecado? Ele vai rir do quê? Caim não. Caim ele quer um lar. Mas ele não quer um lar com Deus no céu, ele quer um lar na terra. Ele quer a terra, ele não quer o céu. Tanto que ele vai para longe e se estabelece longe dali. Né? E ele faz uma cidade, agora ele é um chefe. Aquele cara, aquele assassino, agora ele vai virar chefe de uma cidade. Olha que coisa boa. A gente sabe que o fim todo esse povo aqui, ele vai acabar no dilúvio. Todo esse sistema de coisas. Será que acabou mesmo no dilúvio, esse sistema de coisas? Será que o que a gente leu aqui, por exemplo, no Salmo 49, foi daquela época? Foi só que Caim que era assim? Ou as pessoas hoje se cercam de coisas e ficam cômodas nesse mundo? Aí vai ganhando dinheiro. É interessante que eu estava lendo um negócio esses dias, e ele dizia o seguinte, que antigamente, talvez não tão antigamente assim, por exemplo, se você olha no começo do século XX, teve grandes epidemias, morria muita gente, tinha muita fome. Hoje em dia ainda tem epidemia? Tem. Não tem como assim a febre espanhola, mas tem algumas epidemias, mas elas são pequenas. Guerras, tem guerras tão grandes. Tem alguns focos de guerra, aqui e ali, tem gente morrendo em guerra, mas, por exemplo, a gente sabe que no trânsito no Brasil morre mais que aquele povo que se mata no Oriente Médio. Né? E não está em guerra aqui, o povo morre. E fome. Tem lugares do mundo que tem fome, mas olha que interessante, as pessoas estão morrendo de comer. De tanto comer, as entopem as artérias, elas morrem de comida.
Olha que coisa, né? Então assim, a vida está boa. Está como Caim fez aqui, ó, vou me cercar aqui, vou fazer a vida boa. Olha que bacana. Não tem problema, obviamente não tem problema, gente. A gente ter uma boa casa, a gente ter bons equipamentos, a gente ir no cinema, ir para bons restaurantes. O problema é não ter Deus, é não ter a Jesus. Esse é o problema. Esse é o ponto. As coisas elas não são nem boas nem ruins em si mesmas. É o uso que a gente faz. Como Eva olhou e achou. A pessoa às vezes olha um carro e fala assim, nossa, eu quero aquele carro. Ela mata, rouba, se prostitui por causa de um carro. Ela se vende por causa de uma coisa que a gente leu que vai levar. Aonde? O que você vai levar com você? Para que tudo isso? Ou seja, você está seguindo pelo caminho de Caim. Você não está seguindo pelo caminho que vai te levar ao céu. Você está levando pelo caminho da terra. A gente leu no versículo 11 lá em Judas, que vai perecer na contradição de Coré. Coré, a terra tragou ele. Olha que interessante. A terra vai tragar você. Você vai se afundar em desejo, você pode. Satanás é muito astuto. A gente, por exemplo, vive num país que aparece o tempo todo muita corrupção de político, muita coisa complicada. Aí aparece gente dizendo, não, porque nos Estados Unidos é bom de viver. Gente, tem no mundo, em torno de pouco mais de 200 países, ou em torno de 200 países, existe um negócio chamado G7. 200 países e um negócio chamado G7. São 7 países bons para se viver. E aumentaram um pouquinho. Aí tem o G20. O Brasil faz parte do G20. Está bom viver no Brasil? Está tranquilo? Aqui a violência está controlada? Você está ganhando dinheiro? Os políticos são honestos? Gente, esse 20, a gente faz parte desse 20, imagina os outros 180. Esse é o caminho de Caim. É seguir para ser confortável. Não tem conforto num lugar que tem pecado e não tem Deus. Deus oferece a salvação, Ele oferece o céu, Ele não oferece a terra. O que Ele fala para aqueles que creem nele é que no mundo tereis aflições, você não vai ter uma vida boa, não. Esse mundo é de pecado, Deus não está aqui. Ele não está aqui, o Senhor Jesus não está aqui. Ele veio, a gente pregou Ele numa cruz. Não adianta você me dizer que não. Você não estava lá. Veja, a gente viu aqui que os filhos de Caim estão seguindo pelos caminhos de Caim. Eles entenderam que o pai dele fez errado? Não, nosso pai errou. Por exemplo, os filhos de Coré não seguiram pelo caminho de Coré. Eu assim, não, nosso pai errou, eu não vou errar. Né? Os filhos de Caim não, eles estão seguindo o caminho de Caim. O que eles fazem? Eles começam a desenvolver gado, eles começam a desenvolver música, eles começam a desenvolver indústria. Ou seja, agora os filhos vão melhorar o que o pai começou. O pai agora é um assassino, chefe da cidade. Quantos políticos tem hoje que desviam dinheiro? Ele não pode não matar diretamente. Mas você desvia dinheiro da saúde. Quantos morrem por causa daquilo? Você é um assassino. Simples. Você desvia dinheiro da segurança, as pessoas são roubadas e mortas. Quanto entra na sua conta? Algo assim. E esse era Caim, e os filhos dele agora vão melhorar um pouco mais. Então agora vai ter gado, agora vai ter música, olha que legal, agora vai ter equipamento eletrônico, eles têm indústria. Está falando que ferro e eles fundiam, como diz aqui, versículo Gênesis 4. Ele diz aqui, será castigado, Lameque. Versículo 20. Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Ou seja, eles começaram a criar casas. Habitam em tendas e tem gado. Eles criaram a cidade, agora eles têm casa e têm posses. E o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão, música. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. Ou seja, eles tinham tecnologia, coisas boas, coisas para tornar a vida boa. E tranquila, e gostosa. Num lugar amaldiçoado por Deus, e aí uma pessoa amaldiçoada por Deus, o lugar já era amaldiçoado, uma pessoa amaldiçoada cria um sistema de coisas. Não vai dar o que presta. Não vai dar o que presta. Acabou com o dilúvio isso? Olha o mundo ao nosso redor. Olha o mundo ao nosso redor. Deus colocou os lumiares, a palavra de Deus, luz. Quanto tempo a gente passa com a luz? Quanto tempo? É interessante, né? Caim fez tudo para tornar o mundo agradável, sem Deus. Não quero Deus. É interessante que aí vem os esforços do homem. Até hoje é assim.
A gente vê que, por exemplo, da minha infância até hoje, eu tenho 42 anos, eu tinha um brinquedo, 2. Essa foi a minha geração. Eu vejo meus filhos, nossa, o que tem de brinquedo. Era muito caro ter brinquedo, não que nem existisse, existia sim, mas era muito caro ter um brinquedo. Hoje, então, a vida está boa. Por que a gente sabe que o país é corrupto? Porque a vida está boa. A gente tem casa, a gente tem um bom carro, a gente vai até em bons lugares, vive bem. Então você vai assim, nossa, a vida está boa. Caminho de Caim. Devagarzinho, escorrendo pelo caminho de Caim. Que é isso que anuncia em Judas. A gente está confortável no mundo. Como é que o mundo que prega o Senhor Jesus, uma terra amaldiçoada, um mundo que expulsa Jesus, a luz do mundo, como você está tranquilo e gostoso aqui, curtindo a vida? O que tem de gostoso aqui? Para a gente, para alguém que entende o que o Senhor Jesus fez pela gente. É aquilo que eu falei. Gente, presta atenção. Por quais pecados o Senhor Jesus foi pregado naquela cruz? Que a gente cometeu. Eu, ela, ele, ela. Quais pecados? Todos, desde o dia que você nasceu. Por tudo que você pensou, por tudo que você executou e pelo que você não executou. Porque a palavra também é clara. Basta pensar. Deus vê por dentro. Você pode não ter feito o tal pecado, mas você pensou. Porque Jesus era incapaz até de pensar em pecado. Ele foi totalmente perfeito. Do momento que ele nasceu ao momento que ele morreu. E por acaso, do momento que ele nasceu, ele começou a ser perseguido. A partir do momento que aquele neném nasceu, ele teve que fugir correndo. O anjo anunciou, olha, sai porque querem te matar. Ele já nasceu sendo perseguido. Ele foi anunciado durante todo o Antigo Testamento. Vai chegar o Messias, o rei de Israel. Quando ele é anunciado, o povo, oh, que bom, o rei chegou. Estremeceu. Por quê? A gente está confortável. É gostoso. Poxa, eu vou lá no sonzinho, eu vou na balada, tomo cervejinha final de semana, como um churrasquinho. Olha como está cômodo, aqui é como está gostoso. No mundo de juízo, gente. O Senhor Jesus ele não te oferece um mundo bom, porque o mundo não é bom. Porque a gente também não é bom. Então a gente tem que ter isso muito em mente. Aí ele começa a inventar coisas para acabar definitivamente ele tirar Deus da história. Além de todo o conforto, agora não basta só ter conforto. Ele quer tirar Deus. Uma coisa que aconteceu, por exemplo, no último século, para acabar com Deus de vez, é uma coisa chamada teoria da evolução. Ah, Deus realmente não existe. Era o último ponto, agora é acabar com Deus. Né? Então começou isso no começo do século XX, teoria da evolução. Eu não vou entrar muito na teoria da evolução, mas eu vou falar na teoria que eu acredito. Eu acredito na teoria do bolo de chocolate. Vou explicar qual é a teoria do bolo de chocolate. Imagina que você chega em casa, tem na mesa da sua cozinha, tem um bolo de chocolate. Não foi você que comprou, nem foi você que fez. Você chegou em casa e tinha um bolo de chocolate. Vamos ver a probabilidade daquele bolo estar lá. Alguém que mora com você comprou o bolo e colocou lá. Alguém que mora com você, seu pai, mãe, colega, marido, esposa, fez aquele bolo e colocou lá. Você chegou lá, o bolo estava lá. Alguém comprou, alguém fez. Qual a probabilidade? Se eu chegar em casa agora e tiver um bolo, é factível que tenha isso. Agora imagina a seguinte coisa. Na rua da tua casa vinha um caminhão com produtos de padaria. Esse caminhão tem lá dentro fermento, farinha, chocolate, assadeira. Esse caminhão capota na rua da sua casa. E aí começa magicamente a misturar farinha, chocolate, fermento, leite. O caminhão bate no muro, pega fogo e assa aquele bolo. Os bombeiros vão lá, apagam o fogo, pega aquele bolo e põe na porta da tua casa. Foi aqui, vou dar para ele. Qual a probabilidade disso acontecer? Eu acredito na teoria do bolo de chocolate. A teoria da evolução não me interessa muito. A do bolo de chocolate, essa aqui eu acredito. Se perguntar para mim, eu acredito nela. E agora estão fazendo um termo novo, vou descobrir esses dias. É o pós-humanismo. Quem não ouviu falar, rapaz, eu recomendo nem que precisa nem pesquisar. O pós-humanismo agora ele prega que a tecnologia está em tal ponto que é o seguinte, as pessoas não vão começar a não morrer mais. Eles vão injetar nanorobôs na gente, que se tiver célula morta, ele vai lá e mata a célula para uma célula nova, e você vai ficar câncer, ele vai lá e tira a célula cancerígena, tira de você, você vai viver 300, 400 anos. Agora, a gente negar Deus, agora eles vão vencer Deus. Agora eu vou ser imortal. Chama-se pós-humanismo. Ou seja, a gente quer tirar Deus. Aí eu pergunto, qual a diferença do nosso mundo de hoje para esse mundo que Caim fez?
Qual a diferença? A diferença é que nós estamos confortáveis. As pessoas estão ficando confortáveis e estão esquecendo que uma terra maldita, aguardando o juízo, não olha para Jesus, não olha para a luz. Como a gente leu em João, a luz veio ao mundo, a luz, a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A vida se manifestou. Olha que coisa, que história fantástica. A vida. Nasceu um bebê. E passou pelo que a gente passou? Não, passou muito pior. Porque ele não veio com uma vida agradável de Caim. Ele veio a passar tudo aquilo que a gente sofre. Ele nasceu num curral, foi refugiado, perseguido desde o dia que nasceu ao dia que morreu. Obviamente, ninguém na terra tem poder para matar a vida. Ele se entregou. Ele veio só apenas cumprir. Ninguém mata a vida. Ele veio em obediência a Deus, a nosso favor, para nos dar o céu. Lembra do começo? Céus, terra. Céus, terra. Ele veio para nos dar o céu, porque a terra está amaldiçoada, aguardando o juízo de Deus. E aí, acima de tudo, a gente viu que Caim, junto com o seu irmão, ele fez um sacrifício, ele pegou o melhor da terra. Olha que coisa, Deus amaldiçoou a terra, ele pega o melhor dessa maldição e fala assim, ó Deus, não é tão ruim assim, ó. Você aceita? Deus não se atenta. Ele fica bravo. Deus amaldiçoou a terra. Ele sabia, ele era a primeira geração. A mãe dele sabia que não tinha que comer, ele provavelmente sabia que a terra... Sabia que ele era o filho de uma gente expulsa do paraíso. Ele provavelmente tinha ciência disso. Ele pega o melhor da terra, o melhor do seu esforço e dos seus dias de sol a sol, lavrando aquela terra, porque ele era o lavrador da terra, e seu irmão, pastor de ovelhas. Ele pega o melhor da terra, do fruto do seu trabalho, que ele suou para fazer, de uma terra maldita. Deus não se atenta, ele fica bravo. É assim hoje, quando você fala para alguém, crê em Jesus e será salvo. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você fala isso, a pessoa fica brava. E minhas boas obras? Como é que fica? Ou seja, Caim era religioso. Caim era religioso. Ele tinha a ciência de Deus. Ele sabia que Deus existia. Ele chegou à face de Deus. Com o melhor de uma terra amaldiçoada, ele era religioso. Só que ele não tinha fé. E ele não tinha amor para com Deus. É interessante que a gente estava estudando o Evangelho de Mateus em casa na sexta-feira. Aí é um anjo que anuncia para José que está tudo bem, a mulher dele está grávida, mas ela não fez nada de errado, foi o Espírito Santo, para ele ficar calmo e tranquilo. E ele fala um versículo para José. Aí a Natália perguntou, mas pai, hoje anjo ainda fala com a gente? Eu falei assim, filha, o papai pessoalmente... O papai ainda acredita que talvez anjo falem com a gente. Ah, mas a palavra também diz que Satanás se faz de anjo de luz. Ou os seus asseclas se fazem de anjo de luz. Então, como é que eu sei se eu ver um anjo falar comigo, ou seja, em sonho? Que as pessoas falam, hoje em dia tem um cristianismo meio místico, né? As pessoas falam, eu sonhei, e Deus disse. Tá bom, eu posso até acreditar que Deus disse algo para você. Eu posso acreditar que um anjo falou para você. Mas qual é o nosso filtro nessa época? Se um anjo disser qualquer coisa contrária a isso aqui, ao que está nessas palavras, ele não é de Deus. Pode vir um anjo se apresentar com uma legião de anjos na sua frente. Ele fala assim, vem que eu te levo para o céu. Eu assim, mas e Jesus? Então, quanto tempo a gente passa com a palavra de Deus? Lembra do Lumiar? Aqui, ó, Jesus, palavra de Deus. A palavra de Deus diz, crê em Jesus e será salvo. Não tem nada que você possa fazer. Caim, até hoje, mantém o mesmo sistema de coisas. Obviamente Caim está morto? Sim, mas o que ele criou, o que leva a marca dele, esse sistema, a gente ficar confortável, legal. Vamos reclamar das autoridades comendo churrasco, a gente come um churrasquinho lá em casa. Os caras são corruptos, meu. É porque a gente lá comendo. A vida é boa. Cuidado. Esse é o caminho de Caim. Esse é o caminho contrário à Bíblia. Você pode ter uma vida boa? Sim, você pode ter uma vida boa dentro dos limites que seja uma vida boa. O mundo sem Deus, o mundo de pecado, ele é relativamente bom. Não é tão bom assim como a gente imagina.
Então que você possa olhar para Jesus, lembrar que o sangue que nos purifica de todo o pecado, hoje essa porta está aberta a você. Ainda estamos aqui. Podemos dar graças? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Pai, por podermos mais uma vez ouvir essa tão bela história de salvação, Pai. Ouvir que Teu Filho veio ao mundo para salvar pecadores, Pai. Obrigado, Pai, por essa porta aberta. Que Tu possas, Pai, levar essa palavra àqueles que precisam ouvi-la. Toque-os, Pai, segundo a Tua vontade, Pai. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pelo Filho do Teu amor, pelas Tuas palavras de amor, por esse caminho de amor aberto a Ti ainda hoje, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. No precioso nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.